Não sai desse vídeo aqui até ele acabar, porque esse vídeo vai ser um divisor de águas na tua vida. E o que eu vou te falar agora vai explodir a tua cabeça, assim como explodiu a minha, no que diz respeito à organização de vida. Tem coisas que não estão acontecendo na sua vida, ainda porque você não se organizou. Se organizar é abrir espaço para Deus agir. Tem coisas que Deus está pronto para liberar na sua vida, só que por conta de você ser desorganizado ainda não aconteceu. Esse vídeo aqui está doendo tanto em você quanto em mim. E eu sei que está doendo, eu sei que está batendo em você, porque eu também sempre sofri com desorganização. Não sobre organização física, eu sempre fui muito bem organizado na questão física dos lugares. Uma vez ou outra eu deixava coisas fora do lugar, mas num geral, eu sempre fui uma pessoa organizada. E me considero um cara organizado. O que eu tô querendo te falar aqui agora não é sobre essa organização física apenas. Se você for uma pessoa desorganizada, uma mulher, um homem desorganizado fisicamente, isso cabe para você. Mas presta atenção. Eu tô falando sobre rotina, agenda, sobre você saber exatamente as tarefas que você precisa fazer. Se organizar é abrir espaço para Deus agir. Talvez você esteja pensando que Deus é tão poderoso que Ele pode fazer independente se eu estou organizado ou não. O poder dele pode agir de qualquer forma. Você é desorganizado ou organizado, mas eu vou te provar biblicamente que é necessário que você se organize a partir de hoje, a partir desse momento, e comece a organizar a sua vida, porque tem coisas que Deus está prontinho para fazer, só que ainda não aconteceu porque você está sendo desorganizado, porque você está colocando prioridade nas coisas que precisam ser colocadas, porque você não está definindo o que precisa ser feito. E um grande erro que acontece, que pode estar acontecendo com você nesse momento, e que estava acontecendo comigo, até eu receber esse direcionamento de Deus, você pode parar para pensar que de um ano para trás mudou muita coisa na tua vida. E se não mudou, talvez você está num caminho que não está muito legal, porque as coisas precisam mudar, as coisas precisam acontecer. Você não pode ser a mesma pessoa de um ano atrás, de 6 meses atrás, de 3 meses atrás. Você precisa estar crescendo, você precisa estar se desenvolvendo, você precisa ter novas expectativas com Deus. Você precisa ler novos livros, você precisa fazer coisas novas, criar novas experiências, criar repertórios, novos conhecimentos. E aí o que acontece? Você pode estar enfrentando um tipo de problema muito comum de não conseguir se organizar. Você está querendo colocar a agenda que você tinha na nova vida. Então não faz sentido. Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa olhar para o seu contexto de vida e olhar para o seu momento atual de vida. Como que está esse contexto? Mudou muita coisa? O que mudou? Coisa que você fazia antes que agora, sei lá, você tem um filho, você tem uma esposa, você tem mais de um filho, você mudou de cidade, você mudou de casa, enfim. Tem coisa que não dá para fazer da forma como você fazia antes, mas o que não dá para continuar é sendo desorganizado. Eu vou te mostrar agora biblicamente como que isso é verdade. Nós precisamos nos organizar para que Deus faça as coisas na nossa vida. Presta atenção e no final desse vídeo eu vou te entregar a cereja do bolo fantástica para você. Em Josué 3, diz que Josué ordenou o povo para se santificar, porque o Senhor faria maravilhas. Falaram para os sacerdotes para levarem a Arca da Aliança e passarem à frente do povo. E o primeiro ponto, a ordem aqui foi: santifiquem-se. E o que isso significa? Se preparem, comece a se arrepender do que tem que se arrepender. Comece a mudar o que tem que mudar.
Comece a olhar para onde tem que olhar. Comece a se organizar do jeito que precisa se organizar. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, primeiro ponto, antes de Deus se manifestar, fazer algo grande, Ele sempre pede uma organização. Tem um outro versículo lá em Êxodo, que é quando Moisés está lá com o povo no deserto. Deus ia descer e antes dele descer, ele pede para Moisés dar uma ordem. Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia. Mais uma vez Deus diz e olha, se organizem, lavem suas vestes, se santifiquem, se preparem, porque amanhã eu vou descer e vocês vão poder viver da minha presença. No Novo Testamento, em Marcos 6, é a primeira multiplicação de pão. Está uma multidão lá no deserto e Jesus precisa fazer algo para alimentar eles. E os discípulos falam assim, mestre, a gente não tem comida para todo mundo. E aí Jesus fala assim, e o que a gente tem? Aí eles falam, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordena que fizessem todo o povo assentar em grupo lá na grama. Assim, os discípulos assentaram os grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 5 peixes. E Jesus pega e olha para o céu, deu graças ao Pai e partiu o pão. Em seguida, entregou os discípulos para que servissem o povo e dividiu os 2 peixes e os 5 pães entre todos eles. Foram 5.000 homens, sendo que só tinha 5 pães e 2 peixes. Todos os 5.000 homens ficaram satisfeitos. Só que onde que está o detalhe aqui nessa passagem? Então Jesus ordenou que fizesse o povo assentar em grupos na grama. Fez que todo mundo sentasse em grupos na grama verde. Em grupos de 100, em grupos de 100, em grupos de 50, em outro grupo de 50. Separa todo mundo. Agora que organizou, me dá aqui o pão, que eu vou agradecer ao Pai. E a multiplicação vai acontecer. Eu te trouxe 3 passagens aqui para te mostrar que antes de Deus manifestar algo na vida de qualquer pessoa, ou diante do povo, ou até mesmo da sua vida, Deus necessita que nós nos organizamos para que Ele manifeste aquilo que Ele precisa fazer. Não tem como Deus fazer algo grandioso na tua vida, sendo que você não está minimamente organizado. A gente precisa estar minimamente organizado, minimamente preparado para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. A gente precisa pelo menos saber as coisas que nós temos no nosso dia a dia, as tarefas que nós precisamos fazer. Não estou falando para você ser bitolado, que tem que cumprir exatamente tudo que está lá na agenda e não poder fazer nada do que está fora. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você ter pelo menos minimamente essas coisas organizadas, sabe? Você organizar minimamente as suas finanças, minimamente o seu dia a dia, a sua rotina. Na primeira hora da manhã eu faço isso. Na segunda hora da manhã eu faço aquilo. Na hora do almoço é isso. O horário onde eu paro para atender os meus clientes é isso. Ter ali os seus clientes organizados, organizar a sua empresa, as finanças da sua empresa, sua vida, suas finanças pessoais, organizar a sua alimentação, sua vida. Não dá pra gente viver de uma forma desregrada e achar que Deus vai se manifestar no meio da bagunça. Deixa eu te falar, se você não conheceu verdadeiramente quem Deus é, e a tua vida está assim uma bagunça, como a minha vida estava antes de conhecer Jesus, entenda uma coisa, Jesus não tem medo da sua bagunça. Essa foi a palavra que Jesus levou, de certa forma. Foi uma das palavras que me aproximou dele, que foi: Jesus, não tem medo da tua bagunça. Por quê? A minha vida estava toda desorganizada em relação aos pecados, às coisas que eu fazia. Eu estava perdido e não conhecia o Pai, mas aí
Naquele momento eu entendi que Deus não tinha medo da minha bagunça. Ele não tinha medo da desorganização da minha vida. Mas por quê? Porque Ele era o único que conseguiria entrar e resolver aquele problema. E aí quando eu abri espaço para Ele entrar, Ele entrou e organizou. E a partir do momento em que nós entendemos quem Deus é, por mais que a sua vida possa estar desorganizada agora, peça ajuda a Jesus. Peça ajuda para Ele. Fala assim: Jesus, entra hoje. Entra na minha rotina hoje, entra na minha vida hoje. Me ajuda a organizar tudo aquilo que está desorganizado e começa a se preparar e começa a ouvir a voz de Deus para você começar a organizar a sua vida, para você organizar a sua rotina, para você organizar o teu dia. Eu não sei em qual área da tua vida isso aqui está batendo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente fica colocando na conta de Deus aquilo que na verdade deveria estar na nossa conta. E aí a gente vai orar diante de Deus e pedir coisas para Ele e a gente começa a falar assim: parece que Deus não está me ouvindo, parece que eu não sei orar, parece que isso, parece que aquilo, parece que esse negócio não funciona. Mas por quê? Porque a gente está colocando na conta de Deus aquilo que deveria estar na nossa conta. A gente está falando: Deus, faça essa coisa extraordinária na minha vida. E Deus está falando: tá bom, se organiza que eu faço. Só falta isso para que as coisas aconteçam. Só que nem tudo é para Deus. Tem coisa que é para você fazer. A gente precisa entender que tudo é de Deus. Só que Deus faz uma coisa para ser feita de cada modo. Deus faz cada coisa, não uma coisa, né? Deus faz cada coisa para acontecer de uma forma determinada. Tem gente que fala que a ciência invalida Deus. Mas na minha visão, a ciência não invalida Deus. Na minha visão, a ciência só descobre como Deus faz. A ciência vai lá e uau, nossa, descobriu o que acontece desse jeito. Cara, descobriu o jeito que Deus determinou aquela coisa que acontecesse, mas você não invalidou Deus, você só descobriu o jeito que Ele fez. A própria palavra diz que quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Então você precisa entender que tudo é de Deus, mas nem tudo é Ele que tem que colocar a mão para fazer. Se você precisa começar a discernir, peraí, tem algo que eu estou pedindo para Deus, e se esse algo está de acordo com a vontade dEle, por que isso ainda não aconteceu na minha vida? E aí você volta para você, e aí você fala: peraí, está faltando eu me organizar, está faltando eu fazer isso aqui, está faltando eu fazer aquilo ali. E aí a gente começa a se alinhar com aquilo que a gente precisa fazer, e as nossas orações, elas estão alinhadas com as nossas ações, que estão alinhadas com a vontade de Deus. E como eu sei qual é a vontade de Deus, que é aquilo que está na Bíblia, aí a coisa começa a acontecer. E aí você para de ser uma pessoa que vai só falar com Deus na hora de uma emergência e você fica choramingando diante de Deus. Por que isso não acontece? Claro que não acontece, porque na conta, na equação, tem uma parte aqui que não está fechando. E qual é? É fazer o que tem que ser feito. Então, diante de tudo isso que eu te falei, eu quero pedir uma coisa agora. Fecha esse vídeo, vai orar a Deus, vai pedir para o Espírito Santo o que eu preciso fazer a respeito de organização. Qual é a área da minha vida que eu preciso se organizar? Se está te faltando clareza, porque tem muitos aqui que o vídeo inteiro falou com você. Você já entendeu o que precisa ser feito. Pega a área da tua vida que precisa ser organizada, começa a se organizar. Tem muito aplicativo, tem muita coisa boa hoje para você se organizar. Começa a se ajustar. Não traga peso para a tua rotina. Traga leveza. A organização é para trazer leveza. Fica atento a isso. Se esse vídeo fez sentido para você,
aperta o like aqui, se inscreve no canal. Pega esse botão de compartilhar e compartilha com 1, 2, 3 pessoas que veio na tua mente agora. Porque essas pessoas às vezes podem estar orando nesse momento pela solução que você acabou de receber. Então compartilha esse vídeo. Deus te abençoe.